vou ouvir. Essa oração é sempre muito bem-vinda. E tem mais uma outra coisa. É pelo ouvir a palavra que você cresce em fé. E o Espírito Santo usa aquele que tem fé, aquele que quer, tem fé em Deus e precisa alcançá-lo e é muito difícil. O Espírito Santo vem e intercede. Ele coloca você nas mãos de Deus. E a terceira é uma coisa que invariavelmente, às vezes nós temos muitas desculpas para apresentar, e são desculpas lógicas e claras, e Deus entende, que é o testemunho. Por exemplo, eu tenho absoluta certeza que muitos nesta igreja não teriam, nem têm vontade, porque sabe que se viesse aqui, se eu pegasse 5 pessoas qualquer aqui de vocês, quaisquer pessoas de vocês, dissesse, olha, preparem a música que essas meninas cantaram aqui. Que dificuldade é essa? Ainda bem que Deus não pede isso para nós. Deus pede aquilo que você sabe, e Ele aprimora. Quem que aprimora os dons, os talentos? O Espírito. O Espírito usa as pessoas, os dons. Ele derrama os dons e Ele recolhe os dons. Deus é louvado através desses dons. E esse terceiro item, que é o testemunho, ele é diferente dos demais, por quê? Se você não lê a Bíblia e não ora, você vai testemunhar de quê? Você vai falar de quê? Se você lê e ora, não se preocupe. Não se preocupe. Deus tem um trabalho para você, específico. Específico. Um trabalho que você sabe fazer. Se você está na mão de Deus, o Espírito Santo vai usar você de tal forma que você nem imagina, e você vai estar trabalhando para Ele. Nós vamos conversar sobre isso. Nós estamos vivendo um mundo muito difícil, um mundo egoísta, um mundo que simplesmente ignora a nossa presença nele. Se você não dá lucro para a sociedade, você é um inútil para a sociedade. E como é que nós vamos nos comportar quando nós imaginamos que não tivemos muita oportunidade na vida, não podemos corresponder com aquilo que é exigido, mas Deus, com Deus é diferente. E eu quero analisar algumas coisas com vocês. Eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de acompanhar pela televisão ou ir presencialmente a St. Louis, nos Estados Unidos, nesse julho último, quando ocorreram as reuniões da Associação Geral. Foi eleito um presidente brasileiro, o pastor Ayrton Keller, e algumas outras pessoas também lá. O que mais se ouvia nessa reunião é uma palavra-chave, uma palavra que tem o propósito de movimentar a igreja. É um pequenino slogan de 2 palavras, mas que é uma ordem. 2 ou 3 palavras. Essas palavras eram as seguintes. Em inglês é I will go. Que simplesmente quer dizer, eu vou. Eu vou. Mas você vai para onde? Eu vou seguir a missão, eu vou cumprir o meu papel, eu vou falar de Deus, eu vou. E essa é uma grande campanha. Uma grande campanha que foi lançada. E eu queria solidificar essas palavras que estou dizendo aqui agora para vocês, com o que está escrito em Mateus 28:19, que diz o seguinte: ide, e eu respondo, eu vou. Essas palavras que foram lançadas mundialmente, elas simplesmente estão reportando para nós aquilo que está escrito no livro de Mateus, no último capítulo, nos 2 últimos versículos do livro, 19 e o 20. Olha só, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha que palavras maravilhosas, que coisa fantástica à nossa frente, né? Palavras divinas. Essas são as palavras que representam o final do livro de Mateus. Os 2 últimos versículos do livro de Mateus. Mateus 28, 19 e 20. Eu vou. Se você não lê a Bíblia e você não ora, ou se você que são a chave para você obter o Espírito Santo, eu pergunto para vocês, eu vou para onde? Para onde que eu vou? Deus fala, ide. E eu pergunto, mas para onde? Para onde? Eu não leio a Bíblia, eu não oro. Eu não tenho a estrutura básica. Para onde eu vou? Eu vou. Para onde? Por que é que essas palavras estão nos 2 últimos versos de Mateus? No último capítulo, que é o 28. Porque tem 27 capítulos, mais o 28º até o versículo 18, Deus dizendo, ide, mas antes, vinde. Se você não vier, diz Jesus, se você não vier buscar aquilo que eu tenho para lhe dar, você não tem para onde ir. Eu peço para você ir, você responde eu vou. Por que você está respondendo eu vou, se você não veio ainda? Se você não veio, não há como você ir. Não tem, simplesmente. Certa vez Jesus andando entrou num vilarejo chamado Betânia. Ele e os discípulos, e ele tinha amigos lá. 3 grandes amigos de Jesus moravam ali. Essa história está em Lucas 10, de 38 a 42. Eu vou mencioná-la porque a gente ganha tempo. Ele entrou naquela casa, e lá estavam os discípulos, foram bem recebidos, como ele sempre era bem recebido ali. Casa de Maria, de Marta e de seu irmão Lázaro. Amigos, olha que beleza ser amigos de Jesus. E aí, a Bíblia diz o seguinte, olha que coisa, mas algumas coisas interessantes demais. Diz assim, e certa mulher chamada Marta hospedou Jesus na sua casa. Marta, nós achamos que Marta é uma mulher assim, sabe, muito trabalhadora, muito dedicada, mas ela não tinha a espiritualidade necessária. Imagina, mas a Maria já tinha mais espiritualidade. Não sei se é bem assim, porque olha só, quem recebeu Jesus em casa, a Bíblia diz, foi Marta. Marta recebeu Jesus em casa. Existe coisa melhor no mundo do que receber Jesus em casa? Sabe de uma coisa? Existe. E Marta fez uma coisa melhor do que receber Jesus em casa. Sabe o que ela fez? Olha só o que diz aqui. Tinha Marta uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, coisa e tal. Então, Marta aproximou-se de Jesus. Ter Jesus em casa não era importante para Marta apenas. Marta teve que se aproximar de Jesus. Chegar a Jesus e dizer, Jesus, eu estou aqui. Mas ela chegou e falou o seguinte, Jesus, o senhor está fazendo uma tarefa difícil. Chegaram aqui o Senhor e os seus discípulos, pés empoeirados. Eu providenciei água para lavar os pés. O Senhor caminhou uma caminhada longa. Pois sabe o que eu vou fazer, Jesus? Eu estou lá na cozinha preparando alimento, porque eu sei que o Senhor está com fome. E se eu prover os cuidados necessários para o Senhor continuar a sua caminhada, alimento para lhe dar forças, eu estarei participando do teu ministério.
Olha que bênção. Você fazer coisas e passar para Jesus. Eu estarei participando do seu ministério. Eu estou dedicando esse tempo aqui na cozinha. Agora, Jesus, por favor, preste atenção. Eu estou lá trabalhando, o Senhor sabe que eu quero participar do seu ministério. O Senhor sabe as minhas boas intenções. O Senhor sabe o cuidado que eu tenho. O Senhor sabe o interesse que eu tenho pela obra. O Senhor sabe que eu quero participar na tua causa. Faz que a minha irmã levante desse cantinho que está aí e venha me ajudar. Nada mais justo, Jesus, para ela também participar do seu ministério. Sabe o que Jesus falou? Marta, eu não estou nem um pouco interessado no seu interesse pela minha causa. Eu não estou interessado na sua boa vontade perante meu trabalho. Eu não estou interessado em nada que você tem, nos seus planos maravilhosos para mim. Eu não estou interessado no trabalho que você está pensando em fazer para dar para mim, porque você quer participar do meu ministério. Sabe o que eu estou interessado? Estou interessado que você esteja interessada nos meus planos, para que eu os coloque em você. Senta-te aqui ao lado da sua irmã. Não estou interessado na sua boa vontade, estou interessado na minha boa vontade. Senta-se aqui para você me ouvir. Primeiro, vem a mim, Marta. Depois eu quero tudo o que você tiver para me oferecer e para o meu ministério. Primeiro, a tua irmã escolheu a boa parte. Ela está sentada aos meus pés. Ela vai ter mais conteúdo que você. Você vai me tratar muito bem. O senhor não sabe os bons planos que eu tenho. O senhor não sabe os bons ideais que eu tenho. Eu não estou interessado nos seus planos. Eu não estou interessado no plano da igreja. Não estou interessado nos ideais da igreja. Estou interessado que a igreja se sente aos meus pés. E veja os planos que eu tenho para a igreja. Jesus nunca se interessou que eu trabalhasse para Ele. Jesus não quer que nós trabalhemos para Ele, meus queridos. Tirem da cabeça. Ele não quer que nós trabalhemos para Ele. Ele quer que nós trabalhemos com Ele. Com Ele. Quem trabalha com Jesus, anda com Jesus, ora para Jesus, segura a mão de Jesus, vai onde Jesus for, faz o que Jesus fez e faz o que Jesus vai fazer na sua vida. Aquele que quer trabalhar para Jesus é do meu jeito. É assim que eu sou. É isso que eu quero fazer. Não é isso, meus queridos. Vocês percebem quão sutil são essas palavras de Jesus? Marta. E Marta querendo trabalhar para Ele, diz: Marta, você está tarefada demais. Só uma coisa necessária. A tua irmã escolheu a coisa necessária, a boa parte. Senta-te aqui. E depois eu vou querer tudo o que você tem para me oferecer. Mas Jesus, eu não sei fazer. Quem falou que eu estou pedindo para você fazer uma faculdade para me servir? Eu quero você. Eu vou usar o seu serviço. Chegou um vizinho novo na sua casa, minha irmã. E a senhora olha para o vizinho novo e fala assim: olha só que maravilha de vizinho. Eu podia muito bem levá-lo para uma igreja, mas eu não sei dar estudo bíblico. Meu Deus, eu vou pagar um preço porque eu não sei dar estudo bíblico? Deus fala assim: não, faz o que você sabe fazer. A única coisa que você vai fazer é bolo. Pois faz um bolinho, leva para eles e fala: bem-vindos. Que beleza que vocês vieram, estão do lado da minha casa. Precisar de alguma coisa, eu estou às ordens. A pessoa vai olhar assim: mas você, nesse mundo tão ingrato, injusto, impuro, infiel, como é que você tira um rosto tão simpático, tão agradável? Vem e vê. Sábado pela manhã eu vou ter uma reunião. Senhora, vem comigo. E a mulher fala: se você é tão boa assim, nem me conhece, já me tratou tão bem, aí eu vou. O que ela fez de especial? Nada. Ela foi ela. Ela usou aquilo que Deus deu para ela. Deus deu cuidado e capacidade de fazer um bolo. E o problema está resolvido. Agora, eu quero conversar com vocês hoje a respeito de algumas coisas que eu considero extremamente interessantes, né? Está ligado aqui, está no on,
E agora, opa, maravilha. O sinal deve estar aqui. Tá bom. Muito bem. Andou demais, agora vamos para cá. Aqui. Nós vivemos num mundo ingrato, carente, avassalador. Estou voltando um pouco. Aquela foi uma introdução. Agora, olha. E vocês vão ouvir sobre guerras, rumores de guerras. Olhai, não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça. Guerra, rumor de guerra, essas coisas todas, sempre houve. Mas ainda não é o fim. Já pararam para pensar nisso? A gente pensa que o mundo está acabando mesmo, está indo, porque nós estamos, olha quanta guerra, olha quanta coisa tal. Mas ainda não é o fim, guerra sempre houve. Sempre houve. O que marca o fim do mundo não são as pessoas más, as que fazem guerra, as que matam, as que roubam. Não são elas que determinam a volta de Jesus. Quem são as pessoas que determinam a volta de Jesus? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim quem determina são as pessoas boas, as pessoas que amam as demais, as pessoas que querem encontrar as demais, pregar o evangelho para elas. Só assim o fim virá. Se nós estamos reclamando que o fim não veio, provavelmente a maior culpa é a nossa, que ainda não fizemos aquilo que Deus quer que nós façamos, porque nós achamos que nós somos incapazes. Nós não somos incapazes perante Deus. Ele tem um caminho simples, fácil, extremamente forte e poderoso para você desempenhar. E você pode desempenhar com o maior prazer. Vamos um pouco mais para frente. Em 1863, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tinha 3.500 membros. 3.500 membros. Bem no início da sua função como igreja, 3.500 membros. Umas 8 igrejas dessa daqui era tudo que existia. 2024, a igreja estava com 22.785.195 membros. 785.195 membros. Cresceu um pouco. Cresceu um pouco. Glória a Deus. O Brasil tem 70 milhões de evangélicos. Cerca de 30% da população. Isso é a nossa realidade aqui no Brasil. Onde é que está o problema? Jesus era um só. E eu falei no sermão de ontem que tudo que Jesus fez nesta terra, os homens também fizeram. Aparecia, desaparecia, lia pensamentos, curava, ressuscitava. Tudo que Jesus fez, os homens fizeram. E ele sozinho, mudou a filosofia do mundo inteiro. Por que nós não conseguimos mudar a filosofia do mundo, ou de uma cidade, ou de um estado, ou de um país? E Jesus mudou do mundo inteiro da época dele. Por quê? Por que será que a gente não muda? Provavelmente é porque nós nos achamos incapazes, nós achamos que a gente não vai conseguir terminar, e assim minimizamos o trabalho do Espírito Santo. Tudo o que Ele quer fazer é nos usar. Ele quer fazer com que nós assimilemos aquilo que Ele pede, que nós trabalhemos da maneira como Ele quer. E aí nós podemos mudar o mundo todo. Se eu fosse Cristo com a minha mentalidade, ser humano, sem o Espírito Santo, ou parcialmente com o Espírito Santo, eu não ia conseguir absolutamente nada. Por quê? Porque Jesus
trabalhou apenas 3 anos e meio, e mudou o mundo. Nós que estamos com 22 milhões de pessoas e não acontece nada. O que é que falta? O que será que falta? Por que não acontece nada? Porque Jesus conseguiu as coisas que Ele conseguiu? Porque Ele teve coragem de trabalhar, enfrentar o erro e morrer numa cruz. Quando a gente vê uma cruz pela frente, a gente diz, estou fora. Certa vez, nos Estados Unidos, a Ana Paula Padrão, você já ouviu falar Ana Paula Padrão? Está agora na Record, eu acho, uma coisa assim, né? Ela foi fazer uma reportagem, na época que ela estava no SBT, eu acho que era. Foi fazer uma reportagem lá em Loma Linda, numa cidade onde vivem inúmeros adventistas. É a cidade mais longeva dos Estados Unidos, que as pessoas mais vivem. Existem pessoas de 98 anos dirigindo carro pelas ruas. Pessoas de 100 anos caminhando para cima e para baixo. Isso levantou um questionamento na cabeça do mundo. E tentaram descobrir as regiões, uma região no Japão, outra, e descobrir quais as razões pelas quais as pessoas duravam mais que as demais pessoas do resto do mundo. E lá chegaram à conclusão que uma vida vegetariana, que uma vida entregue a Deus, confiante em Deus, o estresse é bem menor, a ajuda, o crescimento, o metabolismo, tudo o que acontece no corpo da pessoa é muito beneficiado por essa paz que ele vive, por essa crença que ele vive, coisa e tal, e era maravilha das maravilhas. E aí as pessoas chegou uma pessoa aqui no Brasil e contou essa experiência, e nós estamos nos orgulhando, mas é um orgulho da igreja, não é mesmo isso? Mas não é orgulho, a igreja adventista com o maior número de gente longeva. Eu não acho que isso aí é motivo de orgulho, não. Eu acho até uma vergonha. Sabe por quê? Porque isso acontece lá. Para eles lá é um orgulho. E nós aqui, vamos nos orgulhar porque eles vivem muito? Nós vamos nos orgulhar porque os americanos que seguem um padrão orientado pelo Espírito, eles vivem mais? Eu vou ter orgulho deles? Eu quero saber se eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho de nós. A vantagem tem que ser nossa também, porque também somos cristãos adventistas, seguimos os padrões da igreja. Eu vou me orgulhar porque lá eles fazem isso. É óbvio que eu falei brincando que é uma vergonha, mas não é vergonha deles, vergonha para nós, que não temos essa mesma postura, essa mesma garra que eles tinham lá, não é mesmo? Então, onde está o problema? O problema está que nós temos coisas para fazer. O problema está na falta do Espírito. Mas veja só isso aqui. Pastor, mas tem coisas que eu realmente não sei fazer. Não tem jeito. Olha o que diz o livro de 1 Pedro 3, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: mulheres, não é disso que trata o tema, e nem é questão de machismo ou não se discute isso aqui. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, por favor, seja ganho como? Sem palavra alguma, sem palavra alguma. Um casal está vivendo, ela tem a fé, ela vive a fé, o seu marido não. Seu marido não quer saber dessa fé, ele quer viver, e ela, pelo fato deles serem unidos, deles serem uma família, ela tem interesse na salvação dele. E o que é que ela faz? Ela vai chegar para ele: senta aqui que eu vou te dar um estudo. Ele vai dizer: eu não quero estudo, eu não pedi estudo. Não, mas então vem aqui que eu vou orar com você. Eu também não quero oração, não, deixa minha vida para cá. Mas aí olha, seja ganho sem palavra alguma. Como então? Por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Temor a quem? A Deus.
O camarada está convivendo, chega um momento que ele ouve as coisas e ele diz: mas como é que pode? Como é que pode? E há histórias e mais histórias de maridos que foram convertidos pelo comportamento cristão da sua esposa. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Esse povo, ele manifesta a fragrância do conhecimento de Deus. Você conhece Deus, recebe uma fragrância tão maravilhosa que se torna um perfume na sua vida. E o que esse perfume faz? Nós somos o bom perfume de Cristo. Perfume, meus queridos, ninguém vê perfume. As pessoas sentem perfume. Você está numa festa e de repente você entra na festa, você está indo a uma festa, você chega na festa, entra e todas as pessoas percebem que você entrou, porque você tem um perfume. O perfume está impregnado em você. Você não chega para uma pessoa da festa, diz o seguinte: vem cá, cheira aqui para ver se está cheiroso aqui. Passei um perfume, cheira aqui. Então você não faz isso, seria ridículo. Mas você entra e as pessoas percebem que vocês chegaram, porque você é um perfume. Nós somos um perfume de Cristo. O perfume convence, porque o perfume é a fragrância do conhecimento que você tem de Deus. Você conhece Deus e você vai cheirar bem para o mundo. E as pessoas querem saber onde você comunga, onde você vive, o que é que você pensa. Como é que você vive dentro da filosofia sua, e você vai mostrar: é a Bíblia que eu sigo. Você não tem medo de dizer as coisas, não tem medo de se abrir, de contar, porque as pessoas procuraram você. Agora, ninguém me diga que é difícil você converter as pessoas através desse método bíblico, que é você cheirar a Jesus Cristo, porque a sabedoria dele é o perfume que você tem. É você que está cheirando bem, porque você tem o conhecimento de Jesus Cristo. Percebe como é simples? É isso que o Espírito Santo causa. É por isso que nós temos que clamar, como está no nosso cartaz, clamar a Deus. Temos que jejuar para ter isso, porque se tiver isso, governador Valadares vai ser outra. Porque um povo absolutamente perfumado pela fé vai estar nessa cidade e vai mostrar ao mundo o que significa ser filho de Deus. É simples demais. Nós não vamos ter desculpa um dia perante Deus, dizer: ó Deus, eu não consegui fazer. É a parábola dos talentos. Você recebeu o talento, não conseguiu, enterrou o talento, porque você não pôs no banco? Pois pega o seu talento e dá para aquele que tem mais. Apartai-vos de mim. Percebem? Porque é simples demais. E essa aqui é a realidade da nossa vida. E você diz o seguinte: mas pastor, legal, está tudo certo, mas as coisas não são bem assim. A gente tem que falar, eu não sei falar. A gente tem que ouvir, eu não sei ouvir. A gente tem que trabalhar, fazer uma coisa, eu não sei fazer, coisa e tal. Nada disso. Sabia? Eu falei para vocês, acho que foi na sexta-feira, que Jesus, os maiores sermões de Jesus, ele não usou uma palavra sequer no sermão dele. Um dia, um casal teve a mais feliz ideia que poderiam ter para o seu casamento: convidar Jesus para o casamento. E Jesus foi ao casamento, em Caná da Galileia. Chegou no casamento, estava lá, ninguém sabia quem era Jesus, não havia feito nenhum milagre ainda, não havia manifestado a sua missão. E ele fica lá participando do casamento. De repente a sua mãe chega para ele e fala: filho, acabou o vinho, puro suco de uva, acabou o vinho.
Ele olhou para ela e falou o seguinte, eu imagino que ele deve ter levado um choque. E ele falou assim, mulher, que era uma maneira nobre de tratar a mãe naquela época. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porque ele não havia planejado estar lá. Mas sabe o que eu acho? Essa especulação minha. Não está na Bíblia. Mas eu acho o seguinte, ele estava numa festa. As festas naquela época duravam longos períodos, de longos dias, às vezes dependendo da grandeza e da colocação do casal, semanas. E naquele momento, Jesus pensou, esse casal esqueceu de providenciar vinho. É a derrota deles, acabar vinho no casamento é quase um crime. Eles estão entrando para a vida e já vão sair da vida mal falados. Vão sair da vida sem credibilidade. Convidou a cidade toda a cidade lá. E não tem vinho para dar para eles. O principal elemento da congregação ou daqueles momentos felizes era o suco da uva. Acabou. Aí Jesus, eu acho que tocado pela situação que ele teve que pensar naquele momento, ele falou, manda aqueles servos lá encherem essas talhas d'água e levem para o mestre-sala. Levaram para o mestre-sala, o mestre-sala experimentou, ainda chamou os donos da festa de perdulários. Vocês guardaram o melhor vinho para o fim. A gente serve o melhor vinho antes. Tal. Jesus tinha uma missão. Nesse momento que a cidade toda estava reunida, o médico, o enfermeiro, o padeiro, todas as pessoas de uma proeminência na cidade estavam lá, prefeito, juiz. Aí Jesus podia ter procurado um banquinho, uma cadeira, alguma coisa assim, subido em cima e aproveitado a chance de começar seu ministério em alto e bom tom. Meus queridos irmãos aqui de Caná da Galileia, eu tenho um recado para vocês. Vocês sabem de onde eu vim? Eu vim da casa do meu pai com uma mensagem para vocês. Sabe qual é a mensagem? É a mensagem da graça. Não, Jesus não falou nada disso. Esse seria o sermão de Jesus. Um sermão pertinente para aquele local, para aquele momento da vida dele e das pessoas que estavam lá. Ele não falou uma palavra. A única coisa que ele disse é: peguem aqueles volumes lá e encham de água e levem para o mestre-sala. Jesus foi pertinente. Casamento não é local de você ficar falando muito, de você chamar atenção para as coisas, fazer um sermão, coisa e tal. Não falou nada. Quando nós fazemos um sermão sobre o casamento de Caná, na Galileia, o ponto central do sermão, sabe o que é? É a graça. A graça. Jesus não falou uma palavra sobre a graça. E hoje, quando nós lemos essa história, nós vemos ali estampada a graça de Deus. Olha como os discursos sem palavras, eles vão fundo, são extensos, são interessantíssimos. Agora, esse pensamento eu tenho que parar para analisar um pouquinho com vocês. Olha só que coisa é essa, que coisa é essa? A influência. Influência. O que é influência? É um poder que nós não manipulamos, mas nós temos, às vezes queremos manipular, tráfico de influência, coisas assim, ou então, mas de transformar as pessoas que estão perto de você. Mas essa aqui, olha, a influência espontânea, ou seja, brota sem você saber, sem você preparar, sem você se programar, você chegou, a sua influência não é uma coisa que você controla, é espontânea. E inconsciente, além de ser espontânea, você não sabe que você está influenciando. Você vive e está influenciando.
Basta viver. Só que tem uma coisa: a influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o maior sermão que se pode fazer em prol do Evangelho. Você achava que o maior pregador, o maior sermão fosse o pastor Mark Feeling? Do pastor Bulhon? Dr. Paroski? O maior sermão que existe na terra é o seu. E vamos ser cobrados por isso. Agora, tem uma pegadinha aqui. Não é qualquer influência. A influência espontânea e inconsciente do quê? De uma vida santa. Você quer ter essa influência com poder? Transformadora? Abaladora do mundo? Tenha o Espírito Santo. Tenha uma vida santa. Ninguém vive uma vida santa se não tiver o Espírito Santo como mentor dessa vida. Assim foi com Jesus, assim foi com os discípulos, assim foi com os profetas, e assim tem que ser conosco, que temos a Bíblia como o nosso exemplo máximo para nos espelhar. Então, imagine que coisa maravilhosa é essa aí, olha. A influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o maior sermão que se pode fazer em prol do Evangelho. Se essa igreja tiver a santidade que Deus quer que todos nós tenhamos, essa vai ser a igreja mais influente que existe na face da terra. A igreja central de Governador Valadares. Vai ser isso daí. Amém? Que coisa simples, amedrontadoramente simples, porque agora nos traz responsabilidade. Eu tenho que buscar essa responsabilidade e cumpri-la. Quando os que professam servir a Deus, seguirem o exemplo de Cristo, praticando na vida diária os princípios da lei, quando todos os seus atos testemunharem de que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, Bíblia, Ellen White está fazendo uma citação da Bíblia, si mesmo. Quando todos os seus atos testemunharem de que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, então a igreja terá o poder de abalar o quê? O mundo. E quando o mundo for abalado, e este evangelho do reino será pregado a toda a nação, povo e língua, então virá o fim. Quando o mundo se abalar por causa nossa, porque nós provocamos esse abalo, o fim chega. Nós é que determinamos o fim do mundo. Não é os injustos da face da terra. Não são os injustos da face da terra. Não são os maldosos. Não são os que fazem guerra. Não são os bandidos. Olha como o mundo está. Eu tenho que acabar mesmo. Não vai acabar a menos que nós assumamos a posição que Deus pede que nós assumamos de abalar o mundo, porque nós amamos as pessoas como amamos a nós mesmos. Mas não é demais isso? Mas, gente, isso me encanta de tal forma, porque me traz muita paz. Eu olho para mim mesmo e falo, eu tenho chance, basta eu ser eu, basta eu fazer o que eu sei fazer. Tem coisas que eu não sei fazer, mas Deus não vai me cobrar, Ele vai cobrar que eu tenha o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai me mostrar o caminho. É isso que eu vim trazer para vocês. Eu imagino que mesmo com esse meu espírito de falar, eu estou trazendo paz para vocês. Que não há outra coisa para nós extrairmos dessa realidade aqui a não ser paz. Antes do ide, vinde. Quando você vier, tiver o Espírito Santo, tiver preparado, tiver correspondendo com esses textos que estou colocando aqui, então você pode ir. Que a hora que você for, o mundo vai se abalar, porque você está no meio dele. O mundo vai se abalar, você não. Você vai dormir em paz, porque Deus está com você através do Espírito Santo. Beleza, que coisa maravilhosa, que coisa linda isso. Estamos indo para o fim, viu, gente? Pode ficar descansado aí que estou terminando. O Salvador não ordena aos discípulos que se afanem
para produzir frutos. Eu acho demais esse versículo. O Salvador não ordena aos discípulos que se afanem, ou seja, sabe, corram e agora eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, coisa e tal, eu quero produzir frutos, coisas assim. Mas o Salvador diz o seguinte: permaneçam em mim, é isso que eu quero. Eu não quero que vocês saiam correndo, deixa aquilo lá, eu vou converter, esse outro aqui, não dá para fazer dois ao mesmo tempo, vou fazer um depois. Não, permaneçam em mim. Ele não quer que você faça nada absolutamente além do que aquilo que Ele projetou para você. Esse é o nosso Deus. Nós estamos conhecendo a Deus. Isso aqui me faz conhecer a Deus de tal forma que me traz paz. Eu durmo tranquilo quando vejo uma coisa dessa. Olha aqui, desejar a todas as nações, página 677. No fim dos tempos, o Espírito Santo será derramado com poder sem precedentes. No fim dos tempos, o Espírito Santo será derramado com poder sem precedentes, ou seja, como nunca antes, nunca houve. A mensagem será levada avante. Mas percebam, não tanto por argumentos. Não é por argumentos. Vem aqui, vamos fazer um debate aqui. Vou debater com o irmão aqui. Esse irmão é de onde aqui? Esse irmão é de tal igreja. Então senta aqui que eu quero conversar. Por que o senhor crê nisso? É por causa disso. E você? Eu creio nisso por causa disso. Ganhei, eu perdi. Tchau, podemos ir embora. Porque já discutimos, chegamos a um ponto, conclusão. Que beleza que foi esse debate, provamos. Nós sufocamos aquele cara lá. Não entende nada, sufocamos. Não é isso, não é isso, não é isso. E a gente vê muito disso na televisão, gente se arvorando a querer pegar o papel de Deus para explicar as coisas. Temos que entender da Bíblia, temos que entender os processos, temos que ter argumentação, é claro, mas a verdade no fim do tempo não vai ser levada por argumentos, mas pela convicção profunda do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus mora dentro de nós e nos dá convicção. Você vai falar, sabe por que eu guardo sábado? Porque eu estou convicto que eu guardo sábado. Eu creio no que eu leio. Sabe por quê? Porque os 10 mandamentos dizem o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. É por isso que eu guardo sábado e acabou. Aí o outro diz o seguinte: mas naquela época aconteceu isso, tá bom, então isso aí fica para o senhor. Para mim, basta. A lei de Deus basta, é nisso que eu creio, ponto final. Essa convicção vai resolver problemas teológicos que vocês nem imaginam, porque é o Espírito Santo que vai falar através de você, e Ele não vai falar só com palavras. Nós vamos lembrar de muita coisa bíblica, não é coisa para entuchar naquele camarada que quer me derrubar, não é isso, é muito mais simples, muito mais fácil, Os argumentos já foram apresentados, o povo já sabe. Romanos 1:20, meus queridos. Romanos 1:20. Me lembrei agora desse versículo, mas olha só o que diz aqui. Romanos 1:20. Que argumentos são esses? Que argumentos são esses? Então está aqui, olha. Romanos 1:20, está aqui. Não está no meu sermão isso aqui, mas eu me lembrei agora. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Se a Bíblia diz que claramente reconhece, como é que você não reconhece? Sabe, eu estou satisfeito com o meu conhecimento aqui, sabe, essa é a minha convicção, a Bíblia diz, eu estou convicto, porque a Bíblia disse. Mas não, eu tenho que levar argumento lá, para entupir o sujeito, para ele se sentir, sabe, que está perdendo o diálogo. Não, não é isso. Não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada, e agora, deixa quieto, você fez a sua parte, ela vai germinar e vai frutificar, não pela cor dos seus olhos, mas sim pelo Espírito Santo que você carregou e dirigiu todo esse processo. O pastor da nossa igreja fez um sermão há alguns dias, isso eu me lembrei agora também, fez um sermão há alguns dias, e ele falou o seguinte: olha, nós temos deveres de trabalhar, deveres de ir, deveres de pregar, muitos desses deveres, mas a gente vai
para uma Índia, para uma China, mas nem 1% daquele povo conhece Jesus Cristo. O que eu vou fazer lá? Sabe o que ele falou? Não interessa o que você vai fazer lá. Você só tem que fazer o que Jesus manda você fazer. Ele disse, ide e pregai. Vai e pregue. Se você vai converter ou não vai converter, não é problema seu. Ele mandou você pregar e ir e pregar. Vai, faça o seu trabalho com toda... E ele tirou esse versículo de Ellen White, que eu esqueci de pedir para ele. Mas fiquei impressionado com esse versículo. Deus pediu, vamos fazer. Ele pediu para ter Espírito Santo, vamos fazer. Pediu para orar, vamos orar. Pediu para ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. É simples demais. Conhece esse sujeito aí? Não. Alguém talvez conheça. Conhece, pastor? Esse camarada aqui é o Paulo Matos. Paulo Matos esteve num programa na Novo Tempo, que é esse programa aqui, com a Creriane ali. Essa foto foi tirada no dia da entrevista. Programa 180 graus. E esse é o pastor Paulo Matos. Ele contou uma história. Vou ser bem curtinho na história dele. Ele nasceu numa favela. Seu irmão, mais velho que ele, um favelado também, obviamente, não tinha trabalho, se misturava com tudo quanto é gente ruim, com tudo quanto é prática deplorável. O seu pai, o pai dele era um bêbado, e ele brincava. A minha mãe era mais centrada, que conseguia levar a família, mas ele falava brincando também, numa figura de linguagem, ele dizia assim, mas de vez em quando voava um monte de prato lá também. Em outras palavras, ela não era flor que se cheire. E ele dizia, mas eu não aguentava mais, eu cansei de ser levado para a delegacia e solto porque eu era menor de idade. Então eu experimentei tudo quanto é porcaria, tudo quanto é droga e coisa e tal, essas coisas todas. Se vocês quiserem depois, dá uma olhadinha, escrevam assim no seu YouTube, 180 graus, ponto da virada, Paulo Matos, que vai aparecer a entrevista dele. Eu de vez em quando eu volto para ouvir porque é muito interessante. Um dia, a mãe dele trabalhava. E ele estava na vida dele, desregrada. A mãe dele trabalhava como doméstica em umas casas lá, e ele ficava em casa e saía com os amigos para a bandalheira e aquela coisa toda. Um dia, quando ela estava terminando o trabalho, a senhora que a recebia em casa para o trabalho, patroa, chegou para ela e falou assim, olha, eu estou com um bilhetinho aqui, você leva esse bilhetinho para essa pessoa, nesse endereço? Ela falou, levo, sem problema, aqui a hora que eu for para casa eu passo lá. Ela saiu, ali para um pouco mais tarde, ali para 6h30, assim, falou, vou procurar essa casa aí, a dona deve estar lá dentro da casa já. Quando chegou, era uma igreja, não era uma casa, era uma igreja. E essa igreja era a igreja adventista central do Rio de Janeiro. Central do Rio de Janeiro. Aí ela chegou lá e a porta estava aberta para as pessoas entrarem para assistir um culto de quarta-feira. Estava aberta lá a porta, as recepcionistas estavam à porta, chegaram lá. Ela chegou, subiu alguns degraus, a recepcionista já deu as boas-vindas, olha, bem-vinda, coisa e tal. Falou, não, minha senhora, eu só vim aqui entregar um bilhete que uma pessoa pediu que eu entregasse para esta senhora aqui. Ela falou assim, essa senhora? Ah, sou eu mesmo. Ah, legal, está ótimo, então muito obrigado, eu vou embora. Eu falei, não, a senhora vai sentar aqui, vai assistir o culto para nós. Ela falou assim, não, eu não posso, coisa e tal. Aí a recepcionista deu um abraço nela e falou assim, fica querida, fica, você vai gostar. Fica querida, você vai gostar. Ela ficou, assistiu à programação, saiu de casa, voltou para sua casa, chegou lá, encontrou os filhos, o marido. Dia seguinte de manhã, sabia que os filhos não iam sair para trabalhar. Ela olhou para o filho, olhou para esse daí e falou o seguinte, ontem eu vi um anjo. Mãe, anjo não existe, mãe. Para com esse negócio. Falou assim, quer saber uma coisa? Assistiu a um culto numa igreja ontem. E quer saber de outra coisa? Eu nunca mais vou deixar de ir àquela igreja e assistir aquele culto.
Nunca mais. A porta está aberta, eu vou entrar. Ele falou assim: mãe, mas o que aconteceu? E ela começou a chorar, 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 chorar. Ele falou: mãe, o que está acontecendo? Ela falou o seguinte: nunca na minha vida alguém me chamou de querida. Nunca pessoa alguma me chamou de querida. Não é por isso que eu vou incentivar as diaconisas, os diáconos, a sair pela rua e dizendo: oi querida, isso não vai acontecer nada, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Você tem que ter o Espírito. Quem falou não foi ela, foi o Espírito que a usou para falar isso. E o Espírito é que levou o pastor fazendo um sermão. O Espírito é que levou essa mulher para a casa dela e falar isso para os filhos. E um dia ela levou esse rapaz para a igreja. Hoje ele é um pastor, jubilado. Estudou um pouco antes da minha época no NASP, antigo IAE. Pastor Paulo Matos, mora lá na frente do IAE hoje. Porque alguém chamou a mãe dele de querida. Quantas pessoas esse homem batizou, quantas pessoas ele deu testemunho, ele era muito jovial, gostava de jovens e coisa e tal. Quantos jovens ele não pôs no caminho? Por quê? Porque alguém chamou uma mulher de querida. E nós achamos que nós não temos o que fazer porque nós não sabemos. É porque isso é pouco caso do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Essa foi uma história que eu trouxe para vocês. Tem uma história menor agora. É a última e vou encerrar. Essa história aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o pastor da igreja, de Mogi Guaçu, a igreja Jardim 2, do Jardim 2, é o nome do bairro. Esse é um senhor, marido desta senhora, os dois estão se batizando juntos. Esse era um pastor visitante que estava lá, que é irmão da Cleriane, pastor Eber Medeiros. E o que há de especial nisso? A história desses dois batizandos aí. Eles um dia moravam numa cidade longe, resolveram se mudar para Mogi Guaçu. É perto do NASP ali, é exatamente uns 20 minutos, 25 minutos de carro, a gente está lá. Ele resolveu mudar para Mogi Guaçu. Eles resolveram. Escolheram uma casa, procuraram, acharam uma casa do lado da igreja. Sabe? O muro deles terminava no muro da igreja. E lá eles frequentavam. Há pessoas que não gostam de igreja, porque a igreja canta para eles é fazer barulho. Olha, ele quer dormir, a igreja está cantando, está louvando. E os camaradas não gostam, mas eles aqui não chegaram lá, estavam morando lá. Mas quando no dia que eles chegaram justo num sábado pela manhã. Um sábado pela manhã na igreja de Mogi Guaçu. E a igreja estava reunida. Parou o caminhão do lado da igreja ali, uns 15 metros para o lado direito, na frente da casa desse casal, que ia ser a casa do casal. Parou o caminhão ali. E os diáconos, essa turma maravilhosa, né? Que tem o poder de ser o primeiro contato de quem chega à igreja, de receber as pessoas, as diaconisas, esse trabalho maravilhoso que a igreja fornece para as pessoas. A gente pensa que é tão pouco, é maravilhoso. Até uma palavra muda a vida de uma pessoa. Um abraço muda a vida de uma pessoa. Estava lá um desses diáconos de recepção. Ele olhou, viu o caminhão parado ali e viu a dificuldade que o casal estava tendo para tirar o material de dentro do caminhão. Tinha que tirar sofá, como é que os dois, o motorista descomprometido, pediram para ele trazer lá, ele não tinha compromisso nenhum, eles tinham que providenciar alguém, mas eles não estavam preparados, vamos tirar já o que a gente consegue, coisa e tal. O diácono viu, e proativo como ele foi, como ele era, ele entrou no meio do sermão.
vem cá, sermão ou escola sabatina, vem cá. Juntou um povo lá, saiu todo o povo, esses homens fortes e capazes e dispostos. Olha, está acontecendo assim. Foram todos lá, descarregaram o caminhão para a mulher. Sábado de manhã, na hora do culto. Descarregaram, puseram tudo dentro da casa da mulher. Não passou muito tempo, marido e mulher se batizando na igreja do lado da sua casa. Por quê? Porque teve gente que utilizou um momento sensível para pôr em prática um talento que ele tem de servir. Não é isso que você gostaria que acontecesse com você, se você estivesse se mudando e não tivesse o que fazer? Pois eles fizeram o que Jesus disse para fazer. Estava o texto aí. Amar ao próximo como você ama a você mesmo. É isso que acontece quando nós temos Jesus na nossa vida e quando nós vivemos para Ele. Que Deus abençoe todos nós. Eu fiz questão de deixar esse sermão por último, porque esse sermão é de uma espiritualidade absurda. É você ter Jesus na vida pelo que você é. Jesus não pede nada mais do que você tem para oferecer. Ele pede seu coração, Ele pede a sua vontade, Ele pede seu interesse, mas essas coisas são natas do ser humano. Você tem que decidir e você tem essas coisas. Ele não pede que você tenha, um carro último tipo que vai pôr na frente da igreja para chamar os ricos para a igreja. Não, isso não vai acontecer, Ele não pede isso. Ele pede a sua disposição, o seu amor e a sua vontade de ter o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos nós. Que vocês fiquem maravilhados com Jesus, porque Ele merece. É maravilhoso mesmo estar com Ele. É maravilhoso mesmo estar com Ele. E Ele quer trabalhar na sua vida e transformar você num instrumento de salvar almas, do jeito que você sabe fazer e que você aceita o Espírito dEle, porque o Espírito dEle vai transformar todas as suas habilidades em habilidades divinas e miraculosas, porque Deus vai agir através de você. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé para uma palavra de oração. Santo Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado, ó Deus, porque Tu nos conheces. Tu sabes as nossas fraquezas, mas Tu pode transformar a nossa fraqueza quando nós entregamos o nosso coração, quando nós nos dispomos a estar contigo, a Te servir, a amar o próximo. Tu não queres esforço, Tu não queres sacrifício, Tu queres obediência. É isso que aconteceu com teu servo Samuel, quando ele conversou com Saul. Misericórdia quero, diz Deus, e não sacrifício. Obediência que eu quero. Santo Deus, que Deus maravilhoso que Tu és, nós te louvamos e te adoramos. Ainda no início desses 10 dias, com mais 6 dias por chegar, abre o coração de cada membro para se entregar a Ti e fazer deste evangelho, fazer da possibilidade de ter o Teu Santo Espírito uma meta na sua vida. Que a vida de cada um aqui possa estar focada em Ti, não nos retornos pobres, nos retornos ridículos que esse mundo quer nos oferecer. Dá-nos a Tua paz, leva-nos para o nosso lar, faz de nós instrumentos nas Tuas mãos, guia-nos, ó Deus, segundo o Teu poder, a Tua bondade e a Tua luz. Ajuda-nos a orar, Senhor Deus, por aqueles que sofrem, pelos nossos parentes que ainda não se chegaram a Teus pés, por aqueles conhecidos que sofrem e padecem. Ó Deus, derrama o Teu Espírito, derrama a Tua bênção. Que essa igreja possa ter o Teu poder, para que o governador Valadares seja abalado por Ti através de cada membro que aqui congrega. Fica conosco, abençoa nós que vamos partir amanhã cedo, e abençoa todos os que aqui ficam. Faz-os crescer na fé, para que um dia eles possam encontrar e encarar a Tua glória.
É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos. Nós não merecemos coisa alguma, mas nós o fazemos no doce e no sagrado nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado a você que veio. Amanhã, 7h30, aguardaremos vocês aqui para continuarmos o nosso crescimento em Cristo, nossa busca pelo Espírito Santo, para que possamos testemunhar. Que Deus os abençoe, boa semana e até amanhã na presença de Deus.